como será que está a qualidade da experiência do cliente aí na tua unidade? Meu Deus, Kizzy, tu chamou o usuário de cliente. Tá achando que eu sou louca? Fica então aqui nesse vídeo que eu vou te explicar. Claro que é uma brincadeira. Nós temos os usuários, é assim que a gente nomeia, né? As pessoas, o nosso público que acessa assistência social. No geral, a gente chama de usuários. Mas eu fiz essa brincadeira e tu já vai entender por quê. É quase nulo a discussão sobre experiência dos usuários dentro do SUAS, com esta terminologia, com este conceito. A gente não fala muito. Mas isso está muito amplo na rede privada. Então, quando a gente fala sobre experiência do cliente, todo mundo já sabe do que se trata. Se eu falar experiência do usuário, ninguém vai saber. Por quê? Porque essa é uma discussão ainda nova, né? Uma discussão que aqui está no berçário, vamos dizer, dentro do SUAS. Mas que, por exemplo, na saúde, que é o nosso irmão mais velho, já está um pouco mais avançada e já se tem um pouco mais de discussão sobre isso. E eu estava estudando sobre isso, quis compartilhar já esses achados com vocês. O que acontece? A gente começou a falar sobre humanização. Humanização de tudo, de todos os processos, de todos os serviços. Quando a gente fala de humanização, a gente está falando justamente do atendimento ser humano. Mas como ele não seria se é praticado por humanos? A gente quer dizer que ele precisa ser empático, que ele precisa olhar para o outro de uma maneira a reconhecer as suas necessidades, reconhecer as suas preferências. É disso que se trata. Só que muitas vezes a gente não faz desse jeito, a gente brutaliza. E aí eu até vou fazer aqui um parêntese na nossa conversa para falar sobre isso, porque realmente a gente embrutece algumas formas de agir, algumas atitudes, porque é muito pesado para um profissional ficar sempre lidando com situações limite, com situações agravadas. Então profissionais que lidam muito com a morte, que lidam muito com violências, que lidam muito com situações desse tipo, agravadas, com qualquer público que seja, são pessoas que muitas vezes vão realmente embrutecendo, vão burocratizando, vão tornando mais racional possível, cada um à sua forma, aquele momento para se proteger. Porque quando a gente atende, a gente precisa estar disponível para esse vínculo. Então, esse embrutecimento muitas vezes ocorre como uma forma de proteção do profissional, mas ele impede que o nosso serviço seja prestado com a máxima qualidade, porque é necessário essa vinculação, é necessária essa disposição emocional da gente para a relação nesses serviços, né? Então, tem aquela frase famosa, né? Ai que endurecer, pero sem perder a ternura, só que é muito difícil, né? Muito difícil realmente, e a gente precisa trabalhar essa questão. E quando a gente fala de humanização, é uma discussão que vem e atravessa essa ideia. Junto com isso começa a vir, então, a gente falar de experiência do paciente, no caso, que o SUS já está nessa discussão há mais tempo. Quando fala da experiência do paciente, fala como que o paciente está vivenciando aquele momento de cuidado, né? Fala bastante desse conceito, por exemplo, nas situações de internação. Só que eu acredito que a gente pode expandir isso. E o SUAS, ele pensa, sim, no atendimento e na qualidade do serviço prestado, e muitas vezes esse processo que a gente não dá esse nome de experiência do usuário, mas que a gente trabalha com essa lógica, vamos dizer assim, quando a gente vai lá fazer o diagnóstico socioterritorial. E a gente tem como um dos elementos a avaliação do serviço pelos usuários. Isso também acontece, em certa medida, quando a vigilância busca realmente fazer esse processo de monitoramento sobre a qualidade do serviço a partir do olhar dos usuários. Mas isso não é muito comum, e aí eu quero trazer aqui para a gente discutir, para a gente pensar como que a gente consegue implementar isso. A primeira coisa importante é a gente tentar entender o que é as vivências e o que é a experiência. As vivências são o nosso todo dia. A vivência é sair de casa, vai trabalhar, passa no mercado,
Tem um vídeo que eu vi que fala bem sobre isso, assim, e é bem interessante. Agora eu não vou me lembrar o nome da profissional para vocês, gente, eu estudo tantas coisas durante o dia, assisto tantas coisas que daí eu me passo nos nomes, tá? Mas eu vou deixar o vídeo aqui, porque acho que é legal e fala da esfera do trabalho, esse vídeo, no caso. E aí, fala justamente disso. O que é a experiência? É um fato extraordinário dentro dessas vivências. E o extraordinário é aquilo que sai do ordinário, aquilo que sai do comum do todo dia. Aquilo que recebe um significado diferenciado que faz tu querer passar adiante aquilo, tu querer contar, tu querer narrar aquela situação que aconteceu. E quando a gente atribui significado, justamente é quando se estabelece essa noção de experiência da pessoa. Diferente das vivências que são o nosso todo dia e que muitas vezes não têm significados atribuídos porque é o nosso cotidiano, o nosso corriqueiro. Dentro dessa lógica, como a gente vai trabalhar depois a experiência do paciente? Principalmente, né, todas assim, as coisas que eu li tratavam muito mais da experiência dentro do ambiente hospitalar. Então, falando como que é pensar uma avaliação, né, a partir da lógica centrada no paciente, de como ele recebe esses cuidados. E a gente perceber entre aquilo que deveria acontecer, se aconteceu mesmo, que isso é a primeira coisa, a gente ter essa noção de que dentro da experiência da pessoa num serviço público, tu tem algo que deve acontecer e a gente precisa saber se para aquela pessoa ela percebeu o que aconteceu ou quantas vezes aconteceu, e também tem a lógica de como ela avalia o serviço, que é muito diferente. Porque quando a gente... E aí, essa para mim que é a grande sacada da gente discutir a experiência dos usuários no SUAS, porque é diferente de avaliação. O que acontece? Quando tu vai lá fazer uma avaliação, a pessoa te avalia tanto o profissional quanto as ações do serviço baseada no tanto que ela foi buscar e se ela foi atendida no que ela foi buscar. Ocorre que nem sempre o que vai buscar é o que tem condições de ser atendido. Então, eu não posso chegar no hospital e pedir uma casa, por exemplo, que eu tô sem casa, o hospital não vai me dar e a minha avaliação vai ser ruim porque eu fui lá pedir e eles não me deram. Só que isso parece muito óbvio quando eu boto na saúde, mas se eu jogar isso para dentro da assistência, não vai mais parecer tão óbvio. E tudo vai parecer que pode. Se eu chegar na assistência e disser eu tô sem casa, eu preciso de casa, mesmo que eu diga que isso é uma demanda da política de habitação e não da política de assistência, ainda assim a expectativa é que a política de assistência dê conta. Se eu chegar lá e disser que eu tenho uma pessoa na minha casa com sofrimento psíquico grave, que eu não sei mais o que fazer, e eu disser, não, mas isso é com a política de saúde, aquela pessoa vai dizer, não, mas a assistência podia ter feito algo. Então, a assistência, por ser esse grande guarda-chuva que dá conta de muitas demandas das outras políticas, historicamente sempre deu e segue fazendo dessa forma, e não é o nosso objetivo neste vídeo discutir esse ponto, mas já tô dando nuances do que eu penso disso. O que acontece? Todo mundo que chega aqui dentro da assistência e pede alguma coisa e não é atendido, entende que foi má vontade, que foi porque estão roubando e não estão dando para as pessoas. E aí vem todos aqueles discursos que sempre acontecem. Então, provavelmente a avaliação vai ser ruim. A pessoa não está saindo satisfeita daquele atendimento, né? Porque ela veio procurar uma coisa que não tem. Às vezes ela quer um benefício e a gente não tem mais vaga, tem poucas vagas. Por exemplo, toda demanda de segurança alimentar vem para nós. E aí, quando a gente vai explicar que não somos nós, existe uma política específica de segurança alimentar, né? Que não é dentro da assistência, mas a assistência sim recebe algumas vezes cestas básicas para distribuir e tudo mais, e não dá para todos os usuários que a gente acompanha, não dá para todas as famílias. A gente precisa fazer uma seleção, então isso desagrada muito. Mas quando a gente bota isso dentro da esfera do que deve acontecer, do que a pessoa tem direito e deve requerer e esperar do atendimento na assistência, e a gente vê se aconteceu ou não aconteceu, aí a gente coloca num parâmetro que é muito mais realista com
o que a política pode estar, então, oferecendo, e a gente vai medir se a experiência do usuário, né, está sendo de qualidade ou não. Então, a ideia da gente trabalhar esse conceito é justamente essa. Para a gente pensar aqui, eu vou trazer de maneira objetiva o que seria a experiência do cliente, aí na esfera empresarial, e a experiência do paciente na perspectiva da política de saúde, para a gente tentar trazer isso para dentro da assistência. Na parte empresarial, a experiência no âmbito empresarial é uma interação entre a marca e o consumidor. Quando se sente acolhido, satisfeito, é uma experiência de encantamento, onde se supera as expectativas oferecendo mais produtos ou serviços para aquela pessoa, para o cliente. Já na saúde, a experiência do paciente é definida como a soma de todas as interações moldadas pela cultura de uma organização, que influenciam as percepções do paciente em todo o processo do cuidado. Esse conceito vem ganhando força nos hospitais, tal. Então, se a gente for pegar, os dois falam de relação, né? Os dois falam de cultura da organização, porque na esfera empresarial também tem essa questão, né? Que é uma passagem, muitas vezes, de formação mesmo de profissionais para isso. E o que eu acho bem importante trazer é as percepções do paciente em todo o processo de cuidado. Então, quais são as percepções das pessoas que nós estamos atendendo, dos usuários, das famílias que nós estamos atendendo, qual é a percepção dessas pessoas em relação ao serviço? E para isso a gente também precisa pensar o quanto que a gente explica para essas pessoas qual é o objetivo do nosso serviço, quais são os programas, os projetos, as atividades que a pessoa pode estar inserida, para quem são aquelas atividades, como são pensadas. Então, ter essa noção do que contempla a assistência é muito importante para que a expectativa versus realidade consiga funcionar de uma maneira adequada. A pessoa saber como reivindicar aquilo que ela tem direito e, ao mesmo tempo, compreender quando a gente não consegue atender algo que ela demanda e que a gente precisa fazer a partir da relação, de uma articulação intersetorial. O que não significa que a gente está indo lá mediar, mas que a gente está chamando, a gente está convocando outras políticas para o atendimento em caráter integral daquela pessoa, daquela família, porque é esse o nosso objetivo quando a gente faz uma relação intersetorial. Então, pensar na percepção do usuário em todo o processo de atendimento é justamente isso, é ter conhecimento, ter informação para que servem os serviços, seus direitos e também os nossos limites. É muito importante ter essa dimensão dos nossos limites e saber onde pode buscar outros dos seus direitos que não são na assistência social. Isso também é importante, né? Porque o usuário chega aqui na assistência que a gente vai fazer toda a interlocução dele com todas as políticas, ele também vai estar indo nas demais políticas, é um fluxo, é questão de autonomia, então é importante isso também. Nesse estudo preliminar que eu fiz, então, o que eu percebi? Que a experiência está dentro de um processo de avaliação, que vai estar centrada no usuário, que vai buscar perceber quais são as possibilidades de melhoria dos nossos serviços e também de uma avaliação da qualidade da interação entre os usuários e o serviço. Não exatamente os usuários com os seus profissionais, mas com o serviço como um todo. E aí aqui, uma das coisas que me chamou muita atenção e que eu acho que é bem o mote da gente pensar eu fiz uma anotação aqui e vou ler para vocês. A experiência, ela está dada dentro de uma avaliação de se estão recebendo cuidados respeitosos e que respondem às suas preferências, às necessidades e os valores individuais. A eficácia e segurança dos cuidados, saber dos pacientes se algo que deve acontecer no ambiente de saúde realmente aconteceu ou quantas vezes aconteceu. É bem nesse mote. Então, a experiência dos usuários também vai estar sendo avaliada a partir daí, né? Esses são indicadores importantes. A questão de um atendimento respeitoso, que corresponda às preferências, às necessidades e os valores individuais que a gente precisa observar, que tenha uma questão de segurança também, porque é um lugar de escuta, é um lugar que tem sigilo profissional,
mas que é um lugar que precisa ser seguro. Segurança não se trata só do sigilo de não espalhar, vamos dizer assim, né? Mas é segurança de poder falar das coisas, ser acolhido, de não ser discriminado, não ser excluído. É disso que se trata quando a gente fala de segurança. E da gente perceber se esse ambiente é um ambiente em que aquilo que é de direito das pessoas está realmente acontecendo, está à disposição delas. Então, me conta aqui, o que tu acha que é a experiência do usuário aí no serviço que tu tá? Se tu já pensou sobre isso, se essa é uma discussão totalmente nova. Enfim, tô trazendo aqui algo que para mim é novo, que eu nunca tinha escutado, mas que acho que é algo que a gente vai ter que começar a pensar. Então, tô passando aqui para compartilhar com vocês esse achado já, fresquinho, e saber de vocês o que vocês estão achando aí no serviço de vocês, se existe um processo de monitoramento, de avaliação junto aos usuários em relação ao serviço. Me conta que eu quero saber. Beijão!